Mais uma vez, quero cumprimentar, então, a todos que estão assistindo aí a nossa primeira aula da nossa jornada aí da mentoria ministerial, todos que estão aqui pelo Zoom, diretamente pelo Zoom, todos que estão pelo site Lidere Brasil. Nós temos, caiu uma pessoa agora no site, nós temos 7 pessoas conectadas pelo site, mais 3 conectadas aqui diretamente pelo Zoom. Zoom, nós estamos fazendo também a transmissão pelo site. Quero dizer que Deus tem preparado esse tempo novo, esse tempo de aprendizado, e nós prometemos a alguns pastores que iremos divulgar no YouTube do Lidere Brasil depois esta aula, e dizer a todos que Deus tem grandes coisas sobre a sua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua igreja. Eu tenho certeza que um ajudando o outro, nós seremos canal de bênção um sobre a vida do outro. A Bíblia diz que um cordão de 2 ou 3 dobras, ele não se quebra facilmente. A Bíblia diz que, como ferro afia outro ferro, assim nós crescemos um ajudando o outro, um afiando a vida do outro. Eu tenho certeza que Deus vai usar a cada um de nós para que nós possamos é, é, para que nós possamos ser bênção sobre a vida de todos vocês. Amém. Então, agora nesse início, eu quero passar a palavra para o apóstolo Rogério. O apóstolo Rogério é o mentor do projeto Colheita Sem Fronteiras, da Igreja da Colheita. Deus tem usado ele poderosamente, é um amigo, um irmão, um parceiro. Eu tenho certeza que, através da vida dele, nós iremos ser edificados e abençoados. Apóstolo Rogério. Amém, queridos. Graça e paz. Shalom, shalom a todos. A gente está muito feliz com o início desse projeto, um projeto para capacitação de líderes cristãos, compartilhando aqui, queremos todos compartilhar, cada um que está conosco aqui, estará conosco através desse projeto. O interesse nosso é que todos nós possamos crescer juntos, tá? Não temos aqui a pretensão de sermos melhor que ninguém, mas compartilhar juntos das experiências que Deus tem nos dado, compartilharmos de uma mesa que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, uma mesa de cultura de reino, de palavra, de pregação, de ensino da palavra. E o desejo do nosso coração com esse projeto, com o projeto Lidere Brasil, é que nós, pastores, possamos estar juntos, sentados, organizando as nossas vidas, organizando as nossas igrejas, organizando a nossa vida num total, para que a gente possa ser cada vez mais um líder melhor, um líder aprovado como obreiro. E eu queria começar conversando um pouco com vocês, mas antes eu gostaria que nós possamos orar um minuto. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse tempo e entregamos ao Senhor esse projeto nas tuas mãos, crendo que todas as coisas serão feitas na tua presença. Que o Senhor seja o Senhor desse projeto que se inicia e que nós possamos, ao Senhor, estar em todos os lugares do Brasil, a partir da onde estamos, para ministrar, para compartilhar o teu reino com os nossos irmãos, pastores, líderes, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós preparamos hoje, nós vamos conversar aqui, eu e o pastor Itamar, com você. Como ele disse, eu sou pastor, eu sou apóstolo Rogério, sou pastor também. Hoje tenho o Ministério Colheita, tenho trabalhado nesse momento, ajudado também, estado como um dos pastores do Ministério Adonai em Santo André, e também estamos desenvolvendo um projeto social em Mauá, chamado Colheita Sem Fronteiras, e é um projeto de uma base missionária que nós estamos implantando a partir de Mauá. Então, por que nós estamos falando tudo isso? Porque nós temos nos preocupado, como pastores, como irmãos em Cristo, com a nossa liderança, com o tipo de líderes que somos. Qual é o nosso preparo? E quando eu falo aqui de preparo, queridos, eu não quero falar de
um academicismo ou de uma intelectualidade fria e vaidosa. Não é isso. Não é a nossa vaidade, não é a nossa academia que vai nos fazer líderes melhores. Ela é um instrumento para aquilo que nós já carregamos. Porque o que nós carregamos é mais importante do que todas as técnicas. Mas as técnicas são importantes para aquilo que carregamos. Então, a ênfase é no preparo bíblico. É isso que nós queremos. A ênfase é num preparo espiritual, num preparo prático para servir o ministério. Assim como diz a palavra, o nosso ministério vai cooperar com a obra de Deus no tempo, na cidade, no local, no país que nós estamos. Então, esse preparo ele deve ser continuado, ou seja, ele deve produzir crescimento espiritual. Então, eu não posso estar como líder cristão igual eu estava 10 anos atrás. Eu tenho que avançar no meu preparo, eu tenho que avançar no meu conhecimento. Nós temos que entender que nós, pastores e líderes cristãos, o nosso material de trabalho é o texto bíblico. Então, a gente, nas igrejas ou nos lugares que as pessoas sabem que nós somos pastores e líderes, as pessoas sempre perguntam: pastor, qual é o texto? Quando elas não lembram de um texto, quando elas não lembram de uma passagem, ela olha para você e diz: pastor, qual é o texto? Pastor, qual é a passagem? Porque a esperança das pessoas da nossa liderança cristã é que nós possamos ser líderes que entreguem para elas o conhecimento do texto. Então, um pastor e um líder cristão, ele tem que conhecer o texto. Ele tem que ser sabedor do texto bíblico, porque o texto bíblico é o maior instrumento que nós temos. O texto bíblico é a chave de todo o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho tem o tempo todo que estar com o texto. E o texto bíblico, ele é fundamental para o conhecimento pastoral. Então, quando eu vou no texto bíblico, eu estou expandindo o meu trabalho, eu estou expandindo o meu coração, eu estou expandindo o meu conhecimento, eu estou fomentando coisas no meu coração e na minha mente que vão servir para o meu trabalho. Por exemplo, isso serve para todas as áreas que a gente possa trabalhar, empreender, fazer justiça social, trabalhar no reino. Em todas as áreas, o conhecimento ele é fundamental. Então, eu não posso ser o mesmo líder que eu era há 10 anos atrás, porque eu preciso evoluir no texto, eu preciso me preparar. Então, a primeira parte do nosso pensamento ministerial é conhecer o texto. Porque se nós ficarmos só no acadêmico, nós esquecemos o texto e nós não podemos ficar na letra fria do texto. Nós temos que fazer o acadêmico com o espiritual para fomentar em nós o crescimento como líderes, como liderança brasileira, como liderança mundial, e que nós temos nos próximos anos, aí na próxima década, como igreja cristã, como líderes, como empreendedores cristãos, uma caminhada, uma jornada muito forte. Então, o processo da nossa liderança está em conhecer o texto bíblico. E eu quero deixar um texto para vocês em 1 Timóteo 4, 13 até o 16, que Timóteo, lá em Timóteo está escrito assim: dedique-se à leitura das Escrituras, à exortação e ao ensino. Ou seja, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medite estas coisas e dedique-se a ela. Olha só o que está escrito em Timóteo: para o seu progresso seja visto por todos. Cuide você mesmo da doutrina e continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si como aos que ouvem. Então, queridos, nossa dedicação ao texto, a nossa dedicação ao preparo ministerial, ao preparo do conhecimento do texto, ele nos engrandece, ele nos torna melhores como pessoa. E ao nos tornar melhor como pessoa a partir do texto bíblico, a Bíblia está dizendo que nós somos vistos
pelas pessoas. E as pessoas vão dizer, olha, hoje ele tem muito mais conhecimento do texto bíblico, hoje ele tem muito mais paixão pelo texto bíblico. Então, quando eu me dedico ao conhecimento do texto, ao preparo do texto, e aí, queridos, a gente pega as técnicas que a gente aprendeu nos seminários, as técnicas de leitura, as técnicas de conhecimento, que hoje nós temos várias técnicas de conhecimento, e aplicamos no texto e transformamos isso numa palavra, transformamos isso numa doutrina que vai mover o coração das pessoas. Então, a Bíblia está dizendo que quando eu me dedico ao texto, há progresso em mim. E esse progresso são visto por todas as pessoas. Então, eu quero convidar você, líder, independente de ser cristão, independente da área de atuação que você está, o conhecimento do texto, da palavra, o conhecimento das coisas ao redor daquilo que você faz, vai trazer o crescimento. E não só um crescimento pessoal, mas um crescimento que é visto por todas as pessoas. Então, nós temos que ter um progresso pessoal e nós vamos ter um progresso coletivo quando a gente trabalha bem o texto. Então, o meu convite para você é o amor ao texto. Ariano Suassuna diz que ele trabalha com a palavra, com a língua portuguesa, e a língua portuguesa é o material de trabalho de Ariano Suassuna. E eu quero dizer para você que o nosso trabalho é o texto bíblico. Paulo se dedicava ao texto bíblico, Lucas se dedica a nossa base de fé, a nossa base de instrução é o texto bíblico. Então, nesse primeiro momento dessa mentoria, eu quero falar para você que eu quero convidar você a se dedicar à leitura do texto, a amar o texto. Há uma técnica que diz que se você se dedicar 20% de 100%, você vai ser melhor do que 95% das pessoas. Então, se você se dedicar 20 minutos diariamente como um líder, o que é pouco, que não é muito, você vai se tornar um líder cada vez melhor. A sua mente vai se tornar melhor, você vai ficar muito mais saudável espiritualmente, você vai ficar muito mais saudável como pessoa. Então, eu quero começar esse tempo dessa mentoria de preparo ministerial, de essa mentoria ministerial da Lidere Brasil, convidando você a amar o texto, a se dedicar ao texto e trazendo para você que o amor ao texto é que faz com que você tenha progresso. E eu quero só passar para o pastor Itamar também. Então, se dedicar à leitura bíblica, se dedicar à leitura pública das Escrituras. Para quê? Para que eu dedico a essa leitura pública? Para exortar e para ensinar. Mas, principalmente, para que nós possamos crescer pessoalmente e coletivamente. Nós não podemos ser pastores com conhecimento raso do texto bíblico. O texto bíblico é fundamental para o nosso conhecimento. Então, nesse primeiro passo da mentoria aqui na Lidere Brasil, nós vamos falar do acadêmico, nós vamos falar do intelectual, que faz parte do nosso processo, mas nós não queremos líderes frios, nós queremos líderes aquecidos pelo conhecimento e movidos pelo seu espírito, que é o Espírito de Deus. Essa liderança, ela vai invadir a nação brasileira e ela vai tocar os corações das pessoas e nós vamos trabalhar independente e dependente do Senhor. Então, nessa primeira mentoria, a minha palavra para você é: dedique-se ao texto, ame o texto, não seja negligente com o texto bíblico, não copie coisas de outras pessoas. Ah, pastor, mas eu não posso, apóstolo, por exemplo, olhar um texto na internet e me basear nele. Lógico que você pode, o que está lá está à sua disposição, é público. O que é público você pode basear, mas o que eu não quero, e eu não quero que você se vicie numa intelectualidade de outras pessoas. Deus te capacitou a gerar textos, Deus te capacitou a gerar
conteúdos cristãos ao longo da sua história ministerial e da sua liderança cristã. E essa capacidade de gerar vem do conhecimento bíblico. Então, quanto mais conhecimento bíblico, você pode basear-se em outras coisas, em livros, em leituras, é lógico, mas você vai gerar conteúdos, porque o conhecimento está dentro de você. E eu quero dizer para você que, ao se dedicar ao texto, o texto vai saltar e vai tomar o teu espírito, e nós vamos ser líderes cada vez melhores. Então, eu quero te convidar nessa mentoria a ter paixão pelo texto. E depois nós vamos falar mais para frente sobre o acadêmico, sobre o intelectual, e deixando com que o espírito una a leitura bíblica, o acadêmico e o intelectual para a glória de Deus e para o aperfeiçoamento dos santos. Essa é a minha palavra para você nesse tempo de mentoreamento do Ministério Lidere Brasil. Amém. Glória a Deus, pastor. Que palavra. Eu sempre digo que quando nós falamos em liderança cristã e liderança na ótica divina, nós precisamos prezar por aquilo que Deus nos fala. E nós só vamos prezar por aquilo que Deus nos fala se nós estivermos atentos à sua palavra. Paulo, quando ele instrui a Timóteo, ele diz que o obreiro deve manejar bem a palavra. Então, eu acho que para o nosso crescimento, para que nós possamos alcançar os objetivos, para que nós possamos prosperar naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, nós precisamos estar alicerçado na palavra. E essa palavra, apóstolo, é uma palavra que falou comigo e tem ministrado ao meu coração. Se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, é em vão a nossa luta, porque aqui, na palavra, é que está a diretriz daquilo que Deus tem para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa liderança. Eu entendo quando Paulo ele está ministrando a Timóteo, quando Paulo está falando a Timóteo, Paulo diz, olha, o obreiro ele tem que manejar bem a palavra, né? Eles têm que estar alicerçados na palavra. E eu agradeço a Deus por esta palavra, agradeço a Deus por este compartilhar, e desde já eu quero agradecer a todos os participantes, dizer que essa nossa primeira aula de 40, vai dar 50 minutos agora, 40 minutos, ela é para que nós possamos começar a romper diante de Deus. Você que ainda não fez a inscrição lá pelo site da nossa mentoria, faça a inscrição pelo site. Tem alguns que eu mandei o link direto, não fez, porque toda semana que nós tivermos a mentoria, eu vou mandar o link para todos que estão cadastrados, e se você estiver cadastrado lá, você vai receber outras informações também diretamente do nosso site Lidere Brasil. Tenho certeza que esta ferramenta é uma ferramenta preparada pelo próprio Deus para abençoar a sua vida, abençoar o seu ministério, abençoar a sua igreja. Eu tenho certeza que você irá romper ainda mais. Além daquilo, você vai avançar ainda mais, além daquilo que Deus já tem te dado. Não é isso, pastor? Amém, queridos. Deus os abençoe. Deus possa resplandecer o rosto dele sobre vocês e o texto do Senhor trazer luz e paz a todos vocês. Que Deus os abençoe poderosamente. Esteja conosco nesse projeto. Convide um pastor. Queremos fazer esse projeto para abençoar o Brasil e as igrejas brasileiras. Esse é o desejo do nosso coração. Deus abençoe. Obrigado, pastor Itamar, por estar pela parceria e pela amizade nesse projeto, em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar um stop agora na gravação e eu vou abrir para saber se alguém tem alguma pergunta.